Muito bem, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus por esse tempo nosso aqui juntos. Foi um tempo muito bom, tempo que o Senhor nos preparou. Agora há pouco eu estava com a minha família tomando um café e a gente estava dizendo, dá vontade de ficar, né? Mas Deus tem os seus propósitos, os seus caminhos, e nós temos o nosso ministério e nós somos imensamente gratos a Deus por esses dias aqui. Agradeço muito ao Senhor pelo privilégio de compartilhar a palavra. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele não escolhe os melhores, né? Deus não escolhe os sábios, os nobres. A Bíblia diz que Deus pega o tesouro que é Cristo, Ele põe dentro de um vaso de barro, porque daí Ele quebra o barro e a excelência de Cristo. Então, a melhor maneira de nós sermos usados por Deus, pensando na figura de um vaso, é você ser alguém transparente e vazio. Quanto mais vazio de você mesmo e mais transparente você for, mais cheio de Cristo você vai estar e as pessoas vão conhecer Cristo através da tua vida. João tinha essa visão, né? Que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. Sou muito grato mesmo por esse tempo que nós passamos aqui. Grato por tudo, né? Até mesmo pelo futebolzinho de sexta-feira. O pessoal deixou meu time ganhar e eu percebi, para que eu me sentisse bem. Pedalei também no sábado com o Valdir deixou eu pedalar do lado dele, não foi embora, não me deixou para eu pensar que eu estou pedalando bem com ele, né? Também agradeço a companhia do Valdir, foi tão bom nosso tempo junto ali pedalando, e foi um tempo muito gostoso, tempo de comunhão, os encontros, abraços, e cada vez que a gente vem aqui, nós somos tremendamente edificados. Como eu disse de manhã, eu tenho consciência que desde o ano, eu creio que foi no ano 2000, no máximo, acho que foi 2000 que eu conheci essa igreja, talvez 99 que eu conheci essa igreja, desde o primeiro dia. Eu fui muito mais abençoado, eu muito mais recebi, fui enriquecido pelos irmãos. Essa é uma igreja generosa, uma igreja que nos abençoa, o carinho dos irmãos. Aqui é um lugar para a gente sentir bem, né? Se tiver mais ir para baixo assim, pastor Rodrigo, eu vou pedir para vir para cá e ficar uns dias aqui. Os irmãos me abençoam, né? Graças a Deus. Muito bom rever os irmãos, rever o pastor Matias, né? Companheiro desde 1982 eu conheço o pastor Matias, né? Nós éramos mocinhos ainda, né? Eu costumo dizer que há 30 quilos atrás, não é 30 anos não, né? Em 82 nós moramos juntos no seminário, e tempo muito bom com a Anne também, Deus tem nos abençoado muito, e cada dia que passa, né? Cada dia, irmãos, eu creio que Cristo é o único caminho, não tem para onde ir, irmãos. Eu estou sendo ganho por essa verdade, eu estou quase igual Pedro, quando o Senhor disse assim, quer ir embora? Ele disse, Senhor, para onde que nós vamos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? De vez em quando eu encontro alguém que desvia, sai da igreja, por causa de picuinha, de bobeira, sai da igreja, eu falo, meu Deus, esse povo está indo atrás do quê? Atrás do quê? Deixar o caminho do Senhor, irmãos, deixar a igreja de Cristo, você vai atrás do quê? Seja atrás do que você for, você não vai achar. Porque todas as riquezas de Deus, elas estão em Cristo Jesus, na igreja de nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Para quem não conhece, né? Está comigo a minha esposa, Vera, por favor. Meus filhos, Ana Paula e Vinícius. Muito bem? Graças a Deus. Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com vocês, fazer um encerramento das nossas preleições sobre família, e eu quero meditar com os irmãos em um casamento. Quero fazer uma exposição bem prática, bem simples, aqui do Evangelho de João, capítulo 2, a conhecida bodas de Caná da Galileia. Esse aqui foi o primeiro milagre de Jesus, primeiro milagre público do Senhor, se deu num casamento, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e
A ideia, irmãos, enquanto você abre a Bíblia, a ideia do nosso curso é que desde quinta-feira é como se você estivesse andando em um corredor e de um lado você pudesse ver o seu casamento, como que um espelho, as suas crises, as suas deficiências, a situação do seu casamento. Do outro lado do corredor, você estava olhando ali a família na sociedade. E na sua frente o padrão de Deus lá em cima, alto. Então você olhava para a sua família e dizia, preciso melhorar. Olhava para o mundo e dizia, não tem solução. Olhava para o padrão de Deus e dizia, eu não consigo. E nesse momento você está de cara com Cristo. Nesse momento você está aos pés da cruz, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça, Senhor. Eu dependo totalmente do Senhor para ter um casamento bem-sucedido. Irmãos, um casamento bem-sucedido é um casamento cheio de Cristo. Todo mundo sabe que tem que amar a esposa, amar o marido, ser submisso, todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu não vim aqui dizer o que você tem que fazer, todo mundo sabe o que você tem que fazer. O problema é como fazer. E o como, irmãos, é Cristo, é dependermos cada dia mais do Senhor, é confiarmos menos na nossa justiça, é confiarmos menos na nossa capacidade de agradar a Deus e crer que, de fato, se nós repousarmos em Cristo, como diz João 15, se nós permanecermos nele, a vida de Cristo, através do corpo de Cristo, será manifestada na minha vida e na sua. Aí quando as pessoas olharem as bênçãos na nossa vida, nós vamos glorificar a Deus. Toda a honra e toda a glória será do Senhor. Amém? Paulo vai dizer isso. Cristo em vós, esperança da glória. Qual a esperança da glória? Cristo. Cristo. Irmãos, mais e mais e mais de Cristo. Por isso que eu quero meditar num casamento onde Cristo se fez presente e fez um grande milagre. Evangelho de João, capítulo 2, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava de 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos, abra o seu coração. Diga para o Senhor, Senhor, fala comigo nessa noite. Eu preciso ser tocado pelo Senhor. Eu preciso ser ministrado, Senhor, pelo Teu Espírito. Eu preciso ser disciplinado, corrigido, exortado. Eu preciso mudar, Senhor. Eu preciso crescer no meu caminhar, no meu casamento. Eu preciso crescer na minha comunhão contigo. Diga isso para o Senhor em nome de Jesus. Amém. 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 E aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. Provavelmente vocês já ouviram várias pregações sobre esse texto. Eu mesmo já preguei esse texto aqui algumas vezes. Em alguns dos casamentos aqui que eu fiz, eu preguei esse texto. Esse texto é um texto marcante na vida dos discípulos,
marcante, quem sabe, na vida desse casal que estavam se casando. E esse texto ele faz um relato muito simples, que houve um casamento e eles convidam a mãe de Jesus e os discípulos, os seus irmãos, para estarem nesse casamento. E eu fico imaginando aqui que era alguém muito próximo. Pela circunstância da região e do texto, esse nos propõe ou nos indica que era alguém muito próximo deles, eram amigos, pessoas com quem eles tinham um bom relacionamento. E eles vão para esse casamento. Mas chegando nesse casamento acontece um desastre, uma catástrofe. Nós vamos explicar isso do ponto de vista cultural, histórico, por que isso era um desastre. E acaba o vinho. E aí a mãe de Jesus olha para Jesus, Maria, ela diz assim, acabou o vinho. Ele diz, mas ainda não está na minha hora. E ela sabiamente procura os serventes e diz para eles, olha, fica olhando aquele homem, e tudo o que ele pedir para vocês fazerem, vocês façam. E graças a Deus que eram servos obedientes, né? Porque a ordem que vem a seguir é uma ordem totalmente estranha. Naquela época havia nessas casas, especialmente casas de cultura judaica, essas talhas. Essas talhas de pedras, elas eram usadas para purificações, para lavar os braços, lavar o rosto, era uma cerimônia de purificação. Essas talhas elas eram enormes, elas cabiam de 80 a 120 litros de água. E como era uma festa de casamento, elas estavam vazias. Não haveria ali nenhuma cerimônia, nada que eles precisassem usar aquelas talhas, aqueles potes de pedra. E Jesus manda eles encherem de água, e eles enchem de água. E ao término, Jesus olha para ele e diz, agora pega e serve. E eu fico imaginando que a ordem de dar água era tranquila. Mas agora a ordem de pegar uma jarra, enfiar ali daquela talha e encher e sair distribuindo, era um ato de obediência e de fé. E eu imagino que alguns ali estavam imaginando, o que vai dar esse negócio? Mas ao tirar a água, eles percebem que a água havia sido transformada em vinho. E ao beber desse vinho, as pessoas descobrem que era o melhor vinho que eles já haviam bebido. Eu não sei, estudando esse texto, mesmo eu que sou abstêmio, não bebo vinho, dá vontade de beber esse vinho, né? Você fica pensando qual o sabor que esse vinho devia ter por ser um vinho tão especial. E a Bíblia diz que quando ele experimenta, o convidado especial chama o noivo e disse, olha, é comum as pessoas colocarem primeiro o vinho bom, e depois que as pessoas já estão fartas, eles colocam lá um de segunda, terceira categoria, mas você inverteu, você deixou o melhor vinho para o final. E eu fico impressionado com a conclusão desse milagre, lá no verso 11, quando ele diz, com esse deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória. Irmãos, aprenda uma coisa, todo milagre é para a glória de Deus. Não existe milagre para promover ninguém. Na Bíblia não há nenhuma oportunidade que o milagre exalta pessoas, mas a Deus. E também os milagres servem para que as pessoas creiam em Jesus. Algumas considerações para a gente entender um pouco mais. Deixa eu bater um papo com vocês aqui acerca desse texto. Casamento para nós, para a nossa cultura, ele é um pouco diferente de casamento para aquela cultura. Por exemplo, na nossa cultura, casamento por volta das 7, 8 horas da noite, né? Agora já tem alguns casamentos meio-dia, e as pessoas vão para esse casamento, e os casamentos mais extensos dos nossos dias vão até o amanhecer. Agora já alguns casamentos têm até café da manhã. Esses são os extensos. Mas naquela época era diferente. O casamento naquela época, ele durava de 8 a 10 dias. E as pessoas todas iam para casa e ficavam comendo, bebendo e esperando o noivo. O noivo que era o especial. Na nossa cultura é a noiva, né? Se bem que hoje o homem também já se cuida, já se arruma, né? Mas na nossa cultura a gente olha muito a noiva, né? O cabelo da noiva, o sapato da noiva, o brinco da noiva, tudo da noiva. Nessa época era o noivo.
O noivo era esperado, tanto que quando Jesus vai falar sobre a sua volta, ele compara como um casamento, o noivo como Cristo chegando. E essas festas, irmãos, eram festas regadas a vinho. O vinho, ele faz parte da cultura judaica. Numa festa judaica, num casamento desse, poderia faltar qualquer coisa, mas nunca poderia faltar vinho. Faltar vinho aqui era uma falta de etiqueta. Faltar vinho aqui era uma vergonha. Era uma exposição social. Era um vexame. Essa família, se faltasse o vinho e Jesus não tivesse feito esse milagre, eles seriam falados por muitos e muitos anos. Seria uma vergonha. Seria o assunto da fofoca dos parentes e amigos de todos que conhecessem eles. Que vergonha! Faltou vinho. Na cultura judaica, o vinho tem um símbolo da alegria, da vida, da esperança, da presença, da prosperidade de Deus. Era um símbolo muito grande. E a Bíblia diz, irmãos, que no meio dessa festa acaba o vinho. E eu queria pensar um pouquinho com os irmãos, eu queria fazer algumas aplicações nesse texto, que eu creio que pode nos ajudar muito no nosso casamento. Esse texto, obviamente, irmãos, a primeira mensagem desse texto e a principal mensagem desse texto, Jesus aqui deixou registrado, João registra esse texto aqui, porque ele está falando, num primeiro momento, sobre novo nascimento. Esse texto é um texto sobre novo nascimento. Esse texto é um texto de restauração. Esse texto é um texto de salvação. Num primeiro momento, esse texto está dizendo o seguinte, que Deus pode transformar qualquer pessoa. A mensagem principal, a mensagem central desse texto é que Deus transforma água em vinho, Deus transforma pecador em salvo, Deus muda uma vida, Deus pode transformar. Obviamente que essa é a mensagem central, mas não é nela que nós vamos nos deter. Há uma segunda mensagem, uma segunda aplicação desse texto, que eu gosto muito de pensar nele, é que esse texto, quando Jesus faz, primeiro, ele estar presente num casamento, e segundo, Jesus fazer o seu primeiro milagre em um casamento, não é coincidência. Aliás, irmãos, na Bíblia não tem nenhuma coincidência. Tudo é providência. Tudo está nos planos eternos de Deus, do nosso soberano Deus. Irmãos, para mim, Jesus está num casamento, Jesus está atestando essa instituição. Jesus está carimbando, Jesus está compactuando, Jesus está dizendo a presença dele, o seu milagre naquele casamento. Jesus está falando assim, eu creio no casamento. Eu creio que é possível um homem e uma mulher, mesmo sendo pecadores, andarem juntos. Ao estar presente num casamento, ao fazer o seu primeiro milagre num casamento, Jesus está dizendo, eu acredito no casamento. Você pode dizer, pastor, mas claro, isso é óbvio, mas hoje nem tanto. Eu acho engraçado, irmãos, que na nossa sociedade hoje, há muitas pessoas que não querem mais se casar. Eu fico até espantado quando eu vejo grupos de homossexuais querendo casar. Porque critica-se tanto a igreja, critica-se tanto o evangelho, fala tão mal de Deus e quer um casamento. Mas até pessoas hoje chamadas cristãs estão com aversão ao casamento. Irmãos, há uma decepção com o casamento. As pessoas estão chateadas com essa instituição. Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui hoje e todos nós pudéssemos ser sinceros, especialmente os jovens, hoje há um descrédito no casamento. A impressão que a gente tem de casamento hoje é mais ou menos como aqueles dois passarinhos, não sei se vocês conhecem essa história, tinha um passarinho que morava dentro de uma gaiola e um passarinho que era livre. Então, todo dia de manhã eles conversavam, né? Se encontrava, o que era livre ia lá bater papo com ele, e eles conversavam, eles tinham uma disputa eterna, né? Eles chegavam e diziam assim, rapaz, a tua vida que é boa, você mora aí dentro dessa gaiola, essa gaiola é gostosa, segura, não chove aí dentro, isso que é vida.
E o da gaiola falava assim: vida é a sua, rapaz, liberdade, você vai onde você quer, você não come, o seu cardápio é variado, olha, você conhece lugar, eu só conheço a janelinha aqui, eu só sei aqui. E o outro dizia assim: não, mas a sua vida que é boa, rapaz, tem providência todo dia de comida na sua mesa aí, não falta água, você tem alguém que olha para você, que brinca com você. Eu passo perigo, tem predador todo momento me pegando, eu tenho que escapar daqui, escapar dali. E o resumo dessa história é que quem estava fora queria entrar e quem estava dentro queria sair. E casamento hoje é mais ou menos assim. Há pouco tempo eu fiz um casamento de um rapaz, ele estava me relatando, ele e a moça, que quando eles iam nas casas entregar o convite de casamento, eles chegavam nas casas dos parentes, dos amigos e diziam: olha, quero te convidar para o meu casamento, está aqui meu convite. E logo a mulher ou o homem olhava para eles e dizia: ah, mas vocês têm certeza que vocês querem casar? A mulher colocava a mão no rosto e falava: minha filha, você é tão novinha, não faz isso. Ele disse: pastor, não sei se eu estava dizendo que eu ia para a guerra ou se eu ia casar. Porque as pessoas têm medo do casamento hoje. Há um sentimento de arrependimento em muitas pessoas. Há um problema sério hoje, as pessoas não acreditam no casamento. Há um desânimo em relação ao casamento. Não sei se vocês percebem, os jovens estão casando cada dia mais tarde. Eles estão esticando a adolescência, né? Tem jovem de 30 anos que é adolescente ainda. Eu acho até engraçado que alguns dizem assim. Esses dias um disse para um dos nossos parentes: eu quero ter minha própria vida, eu quero ter minha independência, eu não quero ninguém mandando na minha vida. Pai, aluga um apartamento para mim em Curitiba, me dá um carro e um cartão de crédito que eu quero viver minha vida. Foi engraçado, ele quer viver a vida dele, mas nas custas do pai, né? Parece que há um descrédito hoje em relação ao casamento. Parece que há uma atitude negativa. Irmãos, e de fato, quando você olha hoje, a maioria dos casamentos não estão bem, mas o problema não é o casamento, o problema são as pessoas. O problema é o mau uso. O problema é a falta de princípios. O problema é que falta Cristo. Falta ferramentas, como as 3 ferramentas que eu apresentei nessa manhã, quando nós falamos de arrependimento, de confissão e de perdão. Então as pessoas não acreditam no casamento fracassado, mas o fracasso do casamento hoje não se dá por causa do casamento, porque quem fez o casamento errou, mas porque quem está no casamento está fazendo de forma errada. É como se alguém tirasse um carro zero e depois de um tempo ele voltasse na agência, guinchado aquele carro, e devolvesse e dissesse: olha, isso aqui não presta, vocês me enganaram, quero meu dinheiro de volta. E aí então o atendente ali chamasse alguém da oficina, já orientado, conhecendo um pouco da pessoa, chegasse para ela e dissesse: olha, você colocou qual combustível nesse carro? Ele disse: olha, eu ia lá no posto, que estava mais barato, eu colocava. Mas você não olhou no manual qual o combustível? Não. Você calibrou o pneu desse carro? Ele disse: fez o quê? Calibrou? Não sei nem o que é isso. Você fez a troca de óleo direitinho e tal? Nunca. Você olhou como é que estava a bateria, essas coisas? Nunca. Eu só ligava, pisava e ia embora. E aí o atendente vai dizer para ele: meu filho, deixa eu te explicar uma coisa, não há nada de errado com o seu carro. O que acontece é que você não leu o manual do fabricante. Você não leu o manual do fabricante. Para usar esse carro você tem regras, tem princípios. Que se você quebrar esses princípios, o carro não vai funcionar. Irmãos, a maioria dos casamentos estão arrebentados porque as pessoas não têm praticado os princípios de Deus. Eu fico imaginando que o casamento tem durado até muito. As pessoas quebram princípios a vida inteira. Mulher insubmissa, marido que é um banana, que não é o líder da casa, que não governa a casa, não tem pulso, não tem firmeza. A vida financeira é desregrada. Eu fico imaginando famílias evangélicas que assistem novela, uma novela atrás da outra,
Eu fico imaginando como é que fica a cabeça de uma filha adolescente que assiste novela, que assiste Big Brother, que assiste essas porcarias que tem hoje aí. A família recebe enxurradas do mundo o tempo todo e depois estranha por que a coisa não está bem. E eu estranho por que não caiu antes dessa casa. É que Deus é muito misericordioso. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, o que esse texto, a aplicação principal que eu quero trazer para os irmãos, é que esse casal, ao casar, eles tomaram uma decisão muito sábia. Primeiro, eles planejaram o casamento. Fizeram um casamento bem planejado, convidaram as pessoas certas, compraram a quantidade de vinho necessária. Eles fizeram tudo certo do ponto de vista humano. Mas além de fazer tudo certo do ponto de vista humano, eles fizeram algo que eu e você precisamos fazer se você não fez ainda. Eles convidaram Jesus para o seu casamento. Eu fico imaginando, eles talvez não tivessem ideia de quem que eles estavam convidando. Mas o fato é que eles convidaram Jesus para estar na festa. Irmãos, o que esse texto me ensina é que por mais que você tenha planejado, por mais que você procure fazer as coisas certas, pode ser que o vinho acabe. Pode ser que o vinho acabe. E o vinho aqui simboliza alegria. Às vezes acaba a alegria. Às vezes acaba o amor. Às vezes acaba o perdão. Às vezes acaba o dinheiro, acaba a saúde. Às vezes acaba a paciência. Às vezes acaba a esperança. Irmãos, todo o casamento passa por uma crise dessa. Por mais que você tenha planejado, por mais que você tenha procurado fazer a sua parte, às vezes o seu casamento entra numa profunda crise. Irmãos, nós temos que ser honestos. Não adianta a gente esconder o sol com a peneira. Todo mundo passa por crise no seu casamento. Todo mundo passa por tentações, por lutas. Pouco tempo um pai me procurou e disse: pastor, eu criei meus filhos no caminho do Senhor, eu fiz tudo o que eu sabia, eu fiz o meu melhor e meus filhos estão no mundo. E a angústia, o sofrimento daquele pai, dizendo: meus filhos não querem mais saber de Deus, não querem saber da igreja, pastor. Pastor, eu fiz tudo certo e não deu certo. Irmãos, nós não somos deuses, nós somos humanos. E por mais que a gente programe, por mais que a gente planeje, por mais que a gente faça as coisas certas, às vezes elas não dão certas. A vida não é uma matemática de 2 mais 2 são 4, não. Casamento não é alguma coisa que você combina, não é uma química, que você mistura 2 e dá certo. Às vezes o seu planejamento é mas a vida lhe traz surpresas para o seu casamento. É um filho que fica doente. É uma filha que engravida antes da época esperada. Irmãos, nós sofremos. Nesse casamento acabou o vinho. Há casamentos que acaba a saúde. Tem um pastor muito querido, muito próximo nosso de Maringá. A sua esposa sofreu 15 anos com câncer e depois morreu. Um homem piedoso, um homem de Deus, um homem sério, uma mulher séria, temente a Deus, 15 anos sofrendo os dois. Irmãos, nem tudo que nós planejamos dá certo. Nós não temos controle de tudo, irmãos. Só Deus tem controle de todas as coisas. Mas a diferença desse casamento, apesar de acabar o vinho, apesar da vergonha se aproximar, apesar da tristeza estar sendo exposta, esse casamento tinha algo diferente, esse casamento tinha Jesus. E se você convidou Jesus para o seu casamento, cada vez que acabar o vinho, clame a Jesus.
Sabe, irmãos, esse texto me ensina que às vezes a única coisa que nós podemos fazer é olhar para Jesus e dizer: acabou, Senhor. Maria nos ensina aqui que às vezes a única coisa que você pode fazer é dobrar o seu joelho no seu quarto e dizer: Senhor, acabou. Não consigo, eu não sei o que fazer. O que eu podia fazer eu já fiz. E parece, irmãos, que quando terminam as nossas forças e nós nos quebrantamos diante do Senhor, o milagre acontece. Aleluia, irmãos. Eu aprendo com esse texto, irmãos, que por mais que possamos ser precavidos e organizados, às vezes o vinho acaba. Às vezes você enfrenta uma crise no seu casamento. Uma crise, um sofrimento. As razões são, cada casal tem as suas crises. Sabe, irmãos, e às vezes por ser evangélico, a gente começa a ter um discurso de que para a gente está tudo bem e não está bem. E a gente tem que ter coragem de chegar para Jesus, para a pessoa certa. Dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, acabou o vinho. Senhor, acabou a esperança. Senhor, acabou a alegria. Quantos casais que já perderam a alegria de estar juntos? Quantos casais que já perderam o respeito um pelo outro? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Independente da crise do seu casamento, se Jesus foi convidado para o seu casamento, Ele vai fazer um milagre. Ele vai fazer um milagre. E sabe o que me anima nesse milagre? É que depois que Jesus opera, o segundo estágio é melhor do que o primeiro. Eu creio, irmãos, que o vinho novo pode ser melhor. Eu creio que um casal pode experimentar. Pode estar vivendo uma crise, seco, triste. Se Jesus operar no seu casamento, meu irmão, você vai experimentar um vinho novo. Deus pode fazer algo novo no seu casamento. Para muitas pessoas a festa estava acabando. Há muitas pessoas aqui hoje, que quando ele olha para o seu casamento, ele diz: pastor, não tem mais festa, pastor. Já acabou. Eu quero dizer uma coisa para você. Parece, mas a festa não acabou. Porque Jesus está presente no seu casamento. E se Ele não estiver presente, convide Ele hoje. Convida Ele hoje. Agora, irmãos, Jesus é um convidado especial. Jesus não vai entrar no seu casamento só para ornamentar. Jesus não vai ser um bibelô, um enfeite que você coloca na parede, que você coloca em cima de uma mesinha para enfeitar. Jesus só entra para mudar. Jesus só entra para governar. Jesus só entra para reinar, porque Ele é o Rei da Glória. Eu queria te perguntar nessa noite, ao encerrar esse sermão: você já convidou Jesus para estar presente no seu casamento? Se você não convidou, convide. Porque se acabar o vinho, e pode acabar, todos nós estamos sujeitos, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo casamento pode passar por crise. E se o seu casamento entrar numa crise, e se Jesus estiver presente, você vai experimentar um grande milagre do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está presente no nosso meio. Eu creio, Senhor, que Tu és o Deus hoje. O mesmo Senhor que era daquela festa, o Senhor é o mesmo Senhor hoje. E o Senhor pode mudar qualquer realidade. O Senhor pode restaurar qualquer casamento. O Senhor pode mudar qualquer família, Senhor. Pai, há pais aqui que estão sofrendo com seus filhos. Há pais aqui, Senhor, que estão vendo seus filhos fora do Teu caminho e estão sofrendo profundamente, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor visite essa família agora. Senhor, a família sofrendo com problema de enfermidade,
crise financeira. Senhor, seja o que for, qual for a área que o vinho acabou, eu peço, Senhor, faça um milagre, em nome de Jesus. E toda a honra e toda a glória será dada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podeis assentar. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado a Deus.